não começou ontem. Escreveu o salmista: mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio serei ungido com óleo fresco. Salmos 92, 10. Por semelhante modo, o autor do livro de Eclesiastes asseverou: e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. 9, 8. Visto ser ele a terceira pessoa da Trindade, o Espírito nunca se fez ausente dos poderosos atos de Deus na história. Ambos esses versículos citados naturalmente apontam para a unção do Espírito Santo, visto que o óleo ou o azeite é uma representação simbólica do Espírito nos escritos bíblicos. E muito nos ajudaria a reconhecer e compreender a unção do Espírito nestes nossos próprios dias, examinando-a em diversas personagens que viveram no passado. Davi, para exemplificar, passou por 3 unções. A primeira ocorreu quando Samuel, juiz e profeta, foi ver Jessé e seus filhos em Belém. 1 Samuel 16. Você deve estar lembrado que Samuel, em síntese, disse: Jessé, mostra-me os teus rapazes. Depois de terem passado diante de Samuel 7 dos filhos de Jessé, o profeta declarou: o Senhor não escolheu nenhum desses. Não tens mais nenhum filho? Foi assim que Jessé mandou chamar o seu caçula, que estava tomando conta das ovelhas. Quando Davi chegou, o Senhor segredou a Samuel: unge-o, pois é este. Essa foi a primeira unção de Davi. A segunda ocorreu muitos anos mais tarde, quando Davi foi ungido em Hebrom como rei de Judá. 2 Samuel 2,4. 7 anos e meio mais tarde, ele foi ungido rei sobre todo Israel. 2 Samuel 5,3. A primeira unção de Davi, embora tivesse sido dirigida por Deus, não o levou além da condição de um servo do rei Saul. Seus deveres incluíam tocar a harpa para suavizar os tormentos de Saul, que era atacado por demônios. A segunda unção foi seguida por intensos conflitos com a casa de Saul depois da morte do rei. Somente depois da terceira unção foi que Davi recebeu domínio e autoridade sobre toda a nação de Israel. E foi então que ele deixou sua sede em Hebrom, conquistou o monte Sião e estabeleceu o seu governo sobre toda Sião. O ponto que nós crentes devemos notar é este: nós nunca chegaremos ao nível do domínio e da autoridade que Deus tensiona para nós enquanto não tivermos recebido a terceira unção, a unção real. Por semelhante modo, os apóstolos experimentaram 3 unções. A primeira teve lugar quando Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, em João 20, 22. A segunda unção sucedeu quando o Espírito Santo caiu sobre eles no dia de Pentecostes, Atos 2. Contudo, houve uma unção maior ainda, quando o poder da igreja primitiva cresceu dramaticamente. Sim, foi historiado um significativo acontecimento no capítulo 4 do livro de Atos, que muitos equivocadamente pensam ser apenas uma repetição do que houve no dia de Pentecostes, mas não foi assim. Esse episódio de que estamos falando assinala o aumento do poder miraculoso do testemunho prestado pelos apóstolos acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Observe o que lemos em Atos 4:31, após a decisão dos discípulos de obedecerem antes a Deus que aos homens. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Os anciãos da nação de Israel tinham ameaçado os apóstolos e tinham recomendado a eles: se continuardes a pregar no nome de Cristo, sereis lançados na prisão. Mas os apóstolos não se deixaram amedrontar, e Deus lhe enviou uma maior unção ainda, que produziu uma notável manifestação sobrenatural, como poder de atingir o mundo. O lugar estremeceu, eles falaram com grande ousadia e multidões foram adicionadas à igreja. E logo adiante lemos o trecho de Atos 5, 12 e 14 que diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. No caso de Pedro, a unção de Deus era tão poderosa sobre ele que as pessoas eram curadas somente porque ele passava e a sua sombra incidia sobre elas. Atos 5, 15.
Sim, a terceira unção produziu um poder maior ainda na vida dos apóstolos, e o resultado foi que um grande número de pessoas foi batizada para dentro do reino de Deus. É precisamente isso de que estamos precisando, a fim de que o mundo possa ser salvo. Uma mina de ouro de ensinamentos. Em adição a esses exemplos, o livro de Atos, que com plena razão poderia ser chamado de livro de Atos do Espírito Santo, oferece uma mina de ouro de informações sobre a unção, dependendo de por onde queremos começar. Por exemplo, o Espírito Santo anuncia sua entrada. Encontramos essa informação ainda no começo do livro de Atos. Antes de tudo, Jesus ministrou aos apóstolos através do Espírito Santo, tendo-lhes explicado muitas coisas. Atos 1, 2, 3. Eles lhe prometeu poder por meio do Espírito Santo. Atos 1, 5, 8. E então chegou o Espírito, permitindo que o mundo inteiro tomasse conhecimento de sua chegada. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Aconteceram então coisas poderosas. Chamas de fogo apareceram sobre cada um dos 120 e começaram a falar em línguas. E eles desceram até a rua para proclamar as maravilhosas obras de Deus para pessoas vindas de muitos lugares conhecidos do mundo. Atos 2, 2, 11. O Espírito Santo é gentil, é verdade, ele é consolador, mas ele também sabe fazer as pessoas tomarem conhecimento de sua chegada. Em segundo lugar, o Espírito Santo produz o interesse pelas almas perdidas. Pregando às multidões, Pedro, um covarde poucas semanas antes que tinha falhado diante do Senhor, declarou: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 38, 41. Ninguém pode me provar que o Espírito Santo está em sua vida se ele não tiver desejo de ver alguém vir a Jesus Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, explicou o Senhor. O Espírito Santo não nos é dado a fim de que desfrutemos de piqueniques espirituais. Ele nos é dado a fim de que tenhamos o poder de falar às pessoas a respeito de Cristo. O próximo resultado que achamos no livro de Atos é uma completa unidade. Sempre duvido muito de alguém que diz que tem o Espírito Santo, mas anda sozinho, pensando que ele já obteve tudo quanto é mister e que não precisa de ninguém. Um exemplo claro da atitude correta acha-se na história registrada na igreja primitiva, onde lemos que os convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. E também lemos que nessa atmosfera todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 42, 47. Não se destacam indivíduos desligados do corpo de Cristo e da comunhão com seus irmãos e irmãs em Cristo. Outra coisa que haveremos de aprender é que o Espírito Santo fluirá miraculosamente de você para alguma outra pessoa. O terceiro capítulo de Atos destaca com precisão esse ponto. Ali aprendemos que Pedro e João estavam subindo ao templo a fim de orarem, quando eles encontraram um coxo que pedia esmolas em uma das entradas do templo. Pedro fixou os olhos naquele homem. Gosto dessa descrição. Pedro, fitando os olhos nele. Que olhar penetrante deve ter sido aquele! E ordenou: olha para nós! E o homem passou a olhar para eles atentamente. E foi então que Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O que Pedro tinha, pois estava agora fluindo para aquele homem necessitado.
Ele o tomou pela mão, ergueu e o coxo foi totalmente curado. Tremenda história! O Espírito Santo não nos é conferido simplesmente para o nosso prazer. Ele vem capacitar-nos para testificar poderosamente em favor de Cristo. Mais tarde, na história, cruzando os séculos, chegamos bem mais perto de nossos tempos, quando achamos atos extraordinários do Espírito Santo em pessoas como você e eu. Poderíamos pensar em Jonathan Everett, um pregador e teólogo norte-americano que viveu no século XVIII. Ele era homem praticamente sem emoções, que se punha por detrás do púlpito e lia os seus sermões, usando grossas lentes, raramente olhando para o povo. Eles, por sua parte, chegavam debaixo de profunda convicção por causa de suas mensagens. Um daqueles sermões, pecadores nas mãos de um Deus irado, de acordo com as reportagens da época, produziu gritos que pediam misericórdia entre os ouvintes. Algumas pessoas caíam por terra sobre o poder de Deus enquanto ele lia. Essa mensagem acendeu um reavivamento que varreu as colônias norte-americanas da Inglaterra com o poder de transformar muitas vidas. Ora, somente o Espírito Santo poderia ter produzido tal poder. Por igual modo, Dwight Moody, homem que não era conhecido por uma pregação de estilo carismático e que caía em muitos erros gramaticais, abalou muitos estados e nações com suas poderosas mensagens, obviamente energizadas pelo Espírito de Deus. E Charles Finney, que foi um instrumento que ateou fogo em reavivamentos espirituais na América do Norte, era dotado de tal unção que a sua simples presença trazia uma nuvem de glória sobre toda uma área de uma cidade quando ele falava. A glória de Deus chegava a ser sentida dentro e fora dos salões onde eram efetuadas as reuniões. Pessoas caíam sobre o poder de Deus, chorando e implorando misericórdia. Por muitas vezes, meros passantes, quase todos sem nenhum interesse em Deus até aquele momento, caíam no chão sobre o poder espiritual e confessavam os seus pecados, o que produzia resultados dessa ordem. Por certo, não era habilidade da oratória e nem truques de eloquência. Kathleen Kuhlman recebia muitas zombadas da parte de pessoas que visitavam suas reuniões pela primeira vez. Quando ela entrava quase deslizando no chão, em seus sapatos clássicos, em suas roupas flutuantes. Que espetáculo! Sussurravam eles. Mas no segundo em que ela dizia, Pai, auditórios maciços ficavam vivos com a presença e o poder de Deus. Pessoas rolavam pelo chão, centenas eram curadas de sérias aflições e havia muita salvação. Sem dúvida, nada daquilo consistia em meros truques. Na Inglaterra, havia os irmãos Jeffrey. Poucas pessoas chegaram a familiarizar-se com os nomes deles, mas a unção deles era tão poderosa que eles entravam em um salão, postavam-se por detrás de um púlpito e diziam somente, O Senhor está aqui. E os milagres começavam a ocorrer. Há relatos fidedignos de que aleijados, cegos, surdos e até casos de pessoas a quem faltavam certos membros experimentavam milagres incríveis. Wayne Hardbuck, o poderoso evangelista que tem transformado grande parte da África, acredita que grande parte da obra do Espírito em sua vida deve ser atribuída a uma oração proferida por um dos irmãos Jeffrey, muitos anos no passado. Também na Inglaterra havia o admirável Smith Wigglesworth, com quem trabalhava a avó de minha esposa, Lillian. Uma das mais incríveis histórias que ouvi da parte de Lee foi que quando morreu um homem que estava no auditório, o Wigglesworth disse, levantem-no. Então ele deu um murro no estômago do morto. E então ele disse, a voz imperiosa, em nome de Jesus, levanta-te. Mas o homem continuava morto. Levantem-no de novo, ordenou ele, ainda com maior império, e falou, eu disse em nome de Jesus, levanta-te. Mas nada aconteceu. O Wigglesworth disse, larguem-no. Mas o homem estava realmente morto e caiu pesadamente no chão. E então, pela terceira vez, ele ordenou que levantassem o homem. Eu disse em nome de Jesus, levanta-te!
E nessa terceira vez, disse-lhe. Ele deu um tapa no rosto do homem e dessa vez o homem abriu os olhos. Estava vivo. Talvez você não aprove tais lutas tão ferrenhas, mas confio que o ponto ficou claro. As poderosas manifestações do Espírito de Deus entre o seu povo não são alguma novidade. Tudo isso vem acontecendo desde o começo. E não se esqueça, essas manifestações também são para você.